objetivo da Escola Engenho, esse de construir um espaço comum, de viver um espaço criativo colaborativamente com crianças e adolescentes, ele se fez inicialmente sem nenhuma referência. A gente não tinha referências de outros lugares que funcionavam da mesma forma. Então, esse espaço ele foi se edificando bem empiricamente. A gente foi fazendo e pensando sobre o que estava fazendo, foi fazendo e descobrindo se dava certo, se não dava, e isso tornou esse processo extremamente rico. Quando Mariana me convidou, ainda não estava bem formada a estrutura, o que para uma escola formal seria a grade curricular, o que a gente falava era de uma estrutura mínima para esse encontro de perfis de profissionais tão diferentes, né, vindo de áreas tão diferentes. Quando a gente começou a se reunir, uns 2 meses antes de iniciarem as aulas, né, a gente teve várias reuniões para conversar exatamente sobre o que seria essa estrutura, que seria uma espécie de uma espinha dorsal assim, do que viria. Mari falou dessa ideia dela de fazer, de estruturar a escola não como uma escola de cinema clássica, mas sim como uma escola de experiências audiovisuais, e dentro disso tentar destrinchar o que seria as linguagens que formam o audiovisual, que seria justamente o som, a palavra, o corpo, né, presença física e também as mídias livres. A gente abriu o ciclo de oficinas com o eixo de mídias livres, abrindo um computador, remontando esse computador e conversando sobre isso como um brinquedo mesmo. Então eu criei uma oficina, um workshop, que na época era apenas isso, né? Em que as crianças traziam os brinquedos que não brincavam mais ou que estavam quebrados e que fica sempre aquela caixa de brinquedos do lado da casa, jogado do lado da casa. E as crianças trariam para essa aula e a gente desmembraria todos esses brinquedos, que tudo aquilo que a mãe não gosta que a criança faça tem nessa aula. Que eu digo, pode desmontar, pode quebrar o boneco, que é isso aí. Durante esse período das mídias livres, Lia Letícia começou a trabalhar com o brinquedo monstrinho e a ideia era de que cada laboratório fizesse a transição para um outro eixo. Então, através da história do brinquedo monstrinho, a gente passou para o corpo, que foi trabalhado por Maísa Toledo. E aí eu e Lia decidimos fazer pão. Ela teve a ideia do pão e eu achei a ideia fantástica. E aí ela começou a dizer, não, a gente pensei num pão porque as crianças vão botar a mão na massa mesmo, fazer as coisas. Depois, quando vier a câmera, tá, acho que dialoga um pouco e tal. Vão estar pegando, vendo como é que faz as coisas e tal. Não, assim, ir para a cozinha, mexer em trigo, ovo, botar a mão na meleca, cada um fazia um pouquinho. Isso para eles foi fantástico. Né? Eles estavam fazendo pão. E pão é uma coisa que você só compra pronto na padaria. Né? De associar o pão, que é uma coisa que você já compra pronto, tal, ao vídeo, que é uma coisa que você já vê pronto, então a gente vai acompanhar o passo a passo.
Uma atividade que eu achei assim, super gostosa, que foi gostosa para todo mundo mesmo, pelo fato de a gente ter saído da sala e ter ido para a praia. Né? Assim, como foi legal essa brincadeira de sair da escola todo mundo no ônibus e ir para a praia para soltar pipa. Né? E tinha criança que nunca tinha soltado uma pipa, né? Então isso para eles foi muito, e a ideia da brincadeira era: qual é uma palavra que você quer falar para muita gente ver? Uma palavra que você queria falar para todo mundo ver? E aí cada um pensou na sua palavra, vamos colocar essa palavra numa pipa e vamos colocar essa pipa no ar. Né? Então era só essa atividade, vamos falar para o mundo aquilo que a gente quer dizer, a palavra que você quer dizer. Então surgiu de eu te amo, um beijo, coisas assim, e vamos soltar as pipas na praia. Então aquele dia foi muito especial, assim. E tá cada um com a sua pipa, e de gente ficar chateada porque a pipa foi embora. Com os instrumentos também, a gente sabe não tinha tempo nem instrumento para poder a gente falar sobre música, né, formalmente, sobre o conhecimento musical formal. Conhecimento não formal era do mesmo jeito experimentar objetos, coisas que eles têm em contato, mas que eles nunca usaram musicalmente, nunca tiveram essa necessidade, essa intenção, ou até mesmo brincando, já bateram uma lata em casa brincando, mas nunca pensaram que se poderia fazer um trabalho com aquilo. E foi muito bacana ver quando a gente pegou todos esses objetos, criou algumas composições, né? 3 no dia de uma atividade que era Sons Alternativos. E como a proposta era trabalhar a questão da trilha sonora com eles, a gente construiu 3 linhas, né? Uma totalmente livre, todo mundo tocando junto, sem... Depois a gente teve uma orientação da minha parte: tenta fazer isso, perceba o som de fulano, o cara ali está fazendo tal coisa, você soprou muito isso aqui, aí na gravação tá... Mas sempre atentando para questões técnicas, né? De como aquilo poderia não ficar legal depois que a gente fosse analisar para usar, né, junto com a imagem e tudo mais. Tinha que ter um certo equilíbrio. Uma outra faixa que a gente gravou foi... Daí eu sem interferir muito, só deixando eles à vontade, assim, assinando quando eu achava que estava bom e às vezes assim, regular ou não, né, deixando a coisa fluir. Mas eles já tinham passado por a intervenção da minha parte, assim, eles já tinham entendido que precisa existir um certo equilíbrio, uma certa atenção entre eles para a coisa acontecer legal. Na composição desse grupo que trabalhou durante o segundo ano, várias propostas de trabalho surgiram em conjunto, surgiram a partir de 2 ou 3 oficineiros que juntos pensavam uma ação que se desenrolava durante 2 ou 3 meses. Um exemplo disso é a realização do filme A Paz Lunática, que começou o roteiro a ser desenhado numa aula de palavra, em que o exercício da palavra e da criação foi passando no grupo, o roteiro se construiu coletivamente, a partir daí ele ficou na mente. O professor Romildo, ligado ao som, e Lia Letícia, mais ligada às artes visuais, propuseram um exercício de teatro negro para viabilizar aquele roteiro, um exercício simples e que acabou dando uma vontade enorme de aprofundar. E foi esse aprofundamento que gerou o curta Paz Lunática. E vamos fazer direitinho, a gente vai dividir equipes, a gente vai deixar claro para essas crianças que para se construir uma obra audiovisual existem etapas. A gente trabalhou nessas etapas de uma forma muito livre durante o ano inteiro, porém agora é sério. Vocês querem, então vão ter que querer.
Enfim, daí quando a gente decidiu fazer o filme, as crianças decidiram que, na verdade, elas queriam retomar aquele roteiro daquele exercício do teatro negro que eles tinham criado. Então a gente começou do comecinho mesmo, sim. Então a gente vai começar do roteiro, decupando, fazendo todas as etapas, vai dividir as equipes, direção de arte, trilha sonora, fotografia. E cada um, de alguma maneira, e de uma forma muito tranquila também, a gente também adequando as crianças, entendendo também as individualidades e inclinações de cada uma, que nesse ano inteiro a gente obviamente conseguiu entender, né? Que é de uma maneira muito natural, que existiam alguns que realmente se fixavam mais na maquininha, né? Na fotografia, sabe? Queriam mais. Tinham outros, por exemplo, Kenny, por exemplo, era o cara... Para mim, o cara era diretor de arte nascença, assim, sabe? Porque ele tem essa coisa de ficar no cantinho dele, pensando, daqui a pouco ele vem com uma ideia que fecha o todo, sabe? Então essas coisas que naturalmente as crianças vão se inclinando e que eu acho que é uma função de um orientador, de um educador, e daí eu me coloco como isso mesmo, é de entender também, de conseguir, opa, tu é legal nisso, hein, cara? Vamos nessa, sabe? Então, o que aconteceu foi isso. Para as crianças, uma responsabilidade, um entendimento, um esclarecimento sobre o que é um processo de criação de uma obra audiovisual. Para eles foi interessante. Para nós, como orientadores, também foi um desafio, porque aquilo, de uma forma ou de outra, resumia tudo que a gente observou, tudo que a gente trabalhou durante o ano. Quando chegou a hora de realização do curta, que já foi no fim do período de oficinas, ficou muito claro que tudo aquilo que tinha sido vivido, por exemplo, a oficina de corpo, que trabalhou toda uma intimidade entre os meninos, toda uma forma de utilizar o corpo na cena, uma quebra mesmo desse protocolo corporal diante de uma câmera, foi extremamente útil no período de filmagens. Assim como um domínio maior do processo ligado à organização de um filme, ficava ali nos bastidores o pessoal que estava organizando um plano de produção, mas que aquilo também tinha sido registrado, aquilo também estava presente, a construção dos figurinos, a construção dos objetos, a escolha dos ângulos. Então foi ficando muito claro que, de fato, o conhecimento, o conteúdo, ele chega. Ele está presente, mas diluído numa matéria que é absolutamente relacional. Ver as crianças saírem daqui de um espaço onde elas foram crianças, onde elas vivenciaram a experiência audiovisual, elas fizeram filme, elas acompanharam esse processo, elas vão poder relatar ou querer fazer isso de novo, sozinhas, mais na frente. Né? Numa experiência que é formativa, que tem um direcionamento, mas que é horizontal. Onde a gente, educador, não é o detentor do saber, a gente não está transmitindo nada para essas crianças. Né? Quando você não tem quando você não está nesse pedestal, é mais fácil você horizontalizar a relação e construir e criar uma nova forma de fazer. O vídeo foi um instrumento de negociação constante nesse processo e se revelou uma metodologia que certamente deve continuar a ser investigada, assim. Deve ser multiplicada para espaços em que muitas vezes o diálogo está travado, em que muitas vezes o canal de diálogo deixou de existir. Fazer um filme junto mobiliza as pessoas de uma outra forma, faz com que elas conversem entre si a partir de um objetivo comum que modifica aquela conjuntura, modifica aquele grupo. E isso, hoje em dia, a meu ver, é tudo. Ter um canal de diálogos, ser possível conversar com o outro, com a diferença, é tudo.